bem-vindo à primeira aula do minicurso Marcenaria com SketchUp. Esse curso será dividido em 3 aulas, onde faremos a modelagem de mobiliários utilizando características realistas e em seguida faremos o detalhamento utilizando o Layout, que nada mais é que um programa anexo ao SketchUp. Então vamos lá. Antes de produzirmos o nosso projeto, é preciso definir qual será o material utilizado. Normalmente se utiliza MDF, MDP ou madeira natural. A madeira natural, como o próprio nome diz, é a madeira vinda diretamente da natureza, sem muito processamento. Já o MDF e o MDP são materiais processados. O MDF não precisa nem de explicações, né, porque virou o queridinho da marcenaria nos últimos tempos. Já o MDP sofre certo preconceito, porque ele é considerado muitas vezes de uma qualidade inferior por ser confundido com o aglomerado, sendo que eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. O MDP, apesar de ter uma de suas camadas mais fragmentada, composta de pequenas lascas de madeira, ele também possui uma chapa mais densa, mais inteiriça, digamos assim. Isso faz com que ele tenha maior resistência a peso e inclusive à umidade. Nesses quesitos, o MDP é mais vantajoso que o MDF. Nesse projeto, a gente vai utilizar o MDF e para isso é preciso que a gente considere as especificidades do material. O MDF, especificamente, vem apresentado em 4 espessuras por padrão. Ele tem a chapa de 6 mm, que é utilizada para fazer fundos de móveis, fundos de gaveta. A chapa de 15 mm, que é utilizada para fazer a caixaria, ou seja, a estrutura do móvel. E as chapas de 18 e de 25 mm, que são utilizadas para prateleiras, para tamponamento. E a de 25 é também utilizada para portas. Essas chapas podem ser combinadas de acordo com o projeto para ter espessuras diferentes. Por exemplo, se for necessário uma superfície de 30 mm, eu posso utilizar 2 chapas de 15. Então, essas combinações ficam meio que a cargo do marceneiro, mas enquanto projetista a gente precisa considerar as medidas reais que o nosso móvel pode ter. Isso faz com que o móvel nem tenha um aspecto muito pesado. Por exemplo, se você utilizar chapas grossas de mais necessidade, ou seja, muito frágil, utilizar chapas muito finas, e também influencia no custo, uma vez que as madeiras mais espessas têm um custo maior que as madeiras mais finas. Então é importante sempre balancear de acordo com o resultado desejado e considerando essas variáveis. Uma vez que a gente abriu o programa do SketchUp, vamos selecionar aqui o novo modelo que vai servir como base para o nosso projeto. Eu estou selecionando aqui o modelo simples em metros. Caso você já tenha o hábito de trabalhar com centímetros ou com milímetros, não tem problema. É só se atentar para na hora de colocar as medidas, fazer essa conversão. Então, o programa está abrindo. Um pouquinho lento, meu computador não está colaborando. Eu uso a versão 2021 do SketchUp. Então, se você usar uma versão tanto anterior quanto posterior, pode ver algumas pequenas diferenças. Às vezes no desenho dos símbolos, mas nada que impeça o funcionamento do programa ou que mude o passo a passo. Vou deletar essa escala humana e vamos salvar o nosso arquivo. É muito importante sempre fazer o salvamento durante a modelagem, porque isso vai garantir que a gente não perca trabalho. Vou colocar aqui como aula 1. O SketchUp, principalmente quando a gente está trabalhando com arquivos muito pesados ou inserindo blocos com muitas faces, ele tem uma grande possibilidade de travar. E apesar do programa ter uma espécie de salvamento automático para casos assim, nem sempre é garantia que você vai conseguir recuperar o seu trabalho. Então, para evitar que a gente tenha que fazer tudo do zero, sempre, principalmente antes de fazer operações mais pesadas, sempre salvar o arquivo. Esse salvamento pode ser salvo tanto aqui, por esse menu onde usei pela primeira vez, quanto pelo atalho Ctrl S. Então, arquivo salvo, vamos começar a modelagem. Eu vou utilizar uma imagem de referência, que vocês vão ver aqui na lateral da tela. É uma imagem que eu salvei do Pinterest só para fins ilustrativos aqui pra gente. Então vamos lá. A primeira ferramenta que eu vou utilizar é a fita métrica, cujo atalho é a letra T, e vamos usar para traçar eixos. Esses eixos vão orientar a nossa modelagem. Eu quero que meu armário, no geral, tenha 2,5 metros. Desculpa, meu painel.
E ele vai ter uma espessura total de 0,5. Certo. Vocês podem perceber que esse armário é dividido em duas partes. 3, na verdade. O rack, o painel e esse painel ripado na lateral. Então, a gente vai fazê-los separadamente para ficar mais fácil e a gente não se perder, ok? Vamos na aba Etiquetas. Caso a sua bandeja não esteja ativada ou a sua aba Etiquetas não esteja disponível, é só você vir aqui em Janela, Bandeja Padrão e selecionar ou mostrar a bandeja, dependendo do seu caso. Aqui nós vamos criar as etiquetas, que são equivalentes aos layers do AutoCAD para quem tem esse convívio. Eu sempre coloco um ponto antes de nomear, seja material, seja layer, porque isso facilita na hora de pesquisar. Às vezes você baixa um bloco e ele vem muito poluído de layers, de materiais, enfim. E com esse truquezinho de colocar um ponto ou de numerar, por exemplo, layer 1, layer 2, fica mais fácil de encontrar, dentre as outras aqui. Então, vou criar, a princípio, a layer ponto ripado, ponto painel, que vai ser o painel da televisão, ponto rack estrutura, ponto rack pés e ponto rack portas. Pronto. A princípio vou criar essas aqui, se a gente precisar de mais vai criando no decorrer do projeto. Aqui em cima vocês podem ver esse menuzinho flutuante, onde aparecem minhas etiquetas. Caso não esteja, clica aqui com o botão direito, em qualquer lugar onde não tenha ícone, e seleciona aqui a opção etiquetas. Como a minha já está presente, vamos começar a modelagem. Vou começar pelo rack, que é a parte um pouco mais elaborada desse projeto. Então, vou selecionar aqui Rack Pés, porque eu vou começar por essa parte. E aqui vou começar a fazer as marcações para modelar o rack. Eu defini questão de preferência mesmo, tá? Isso aqui vai depender do projeto de vocês, e principalmente, caso seja um projeto real, das medidas do ambiente. Então, vou fazer esse meu rack com 1,66 metros, desculpa. Pronto. Essa vai ser a área do meu rack. E ele tem 50 centímetros. Porém, vocês podem perceber que na parte de baixo dele, no pé, ele tem um certo recuo, que a gente chama de rodapé. Em algumas bancadas mais funcionais, como bancadas de cozinha, isso serve principalmente para questão ergonômica. Você apoia o pé nesse recuo e consegue uma postura melhor. Nesse caso, é mais efeito visual, mas a gente não vai ficar, não vai ser uma superfície de trabalho, esse rack. Então, vou colocar aqui esse recuo com 0,5 centímetros. Desculpa, 5 centímetros, eu me perco nos zeros. Pronto. Daqui até aqui vai ser a profundidade do nosso rack inteiro. E daqui até aqui vai ser a profundidade dos pés. Então, vamos fazer agora a espessura da madeira. Para facilitar a nossa aula, vou colocar todas, praticamente todas, como 25 milímetros. Mas, como eu falei, vai depender sempre do projeto de vocês. Aqui a gente vai começar a criar nossa face, de acordo com as marcações. E uma coisa importante, vou dar a altura, vou colocar ele com 0,7 centímetros. E pronto, criamos uma face. Eu gosto de imaginar essas faces como se fossem os pedaços de madeira. Então, a gente vai ter as 3 dimensões e vai criar um bloco com isso daqui, um grupo. Por quê? Se a gente não criar os grupos, sempre que a gente mover um elemento ou algo do tipo, ele vai acabar deformando, a gente não vai ter esse controle sobre nossa modelagem. Então, vou movê-lo, a ferramenta mover, o atalho M, e com a tecla Ctrl ativada. Perceba que fica um maisinho ao lado do símbolo de mover. Vou mover até aqui, é o meu ponto de referência. Pronto, tenho as duas laterais dos pés. Agora vamos criar a parte da frente. Isso tanto pode ser criado, nesse caso, como são
peças retas, retangulares, a gente pode também usar a ferramenta retângulo, que fica aqui, o atalho é o R. Vou fazer essa ferramenta retângulo, para vocês verem. Pronto. E no mesmo esquema, com a ferramenta Push Pull, que é a ferramenta com atalho P, vou selecionar, e nesse caso, como a gente já definiu a altura dos primeiros, vou só arrastar até ele igualar aqui. Novamente, seleciono tudo com 3 cliques, botão direito, criar grupo. Pronto. Já criei os pés do meu móvel. Porém, vocês podem perceber, vamos pegar aqui a ferramenta materiais, e com o Alt ativado, a gente vai selecionar o conta-gotas. Vocês podem perceber que ele não tem nenhum material aqui. E como a gente está trabalhando com um projeto real que vai ser executado, na teoria pelo menos, a gente vai ter que criar um material que realmente existe no mercado. Então, vamos criar aqui o material. Esse eu vou chamar de ponto feijó, porque eu já tenho essa imagem, já salvei aqui no meu computador. Vocês podem colocar no Google, vou deixar aqui o print para vocês verem. As principais fabricantes de MDF sempre têm nos seus sites uma espécie de catálogo. Então a gente consegue baixar essas texturas por lá. Aqui vocês vão ver a da Duratex, a da Floraplaque, a da Placas do Brasil, são as que eu mais uso. Mas qualquer marca que vocês pensarem, provavelmente vai ter esse catálogo. Então, na hora da especificação, é importante apontar isso para que o projeto realmente saia exatamente de acordo com o que a gente pensou. Coloquei o nome do meu material, agora vou aqui usar imagem de textura. Vou achar a minha textura salva e vou abrir. Perceba que aqui a gente está com 0,10 metros, ou seja, ele está me dizendo que essa amostra que eu importei só tem 10 centímetros de tamanho. Em alguns casos, isso não faria diferença, mas vou mostrar uma coisa a vocês aqui. Criei com aquele mesmo valor de 10 centímetros e vou criar uma superfície aqui só para poder aplicar o material. Inverter a face, sempre aplicar a textura na face branca, não na face cinza. E vou aplicar aqui. A tecla de atalho para minha ferramenta de pintura material é a letra B. Então, vou aplicar aqui e vocês percebem que ele ficou todo cortadinho. Ele ficou como se fosse miniaturas da textura. Então, isso é exatamente aquele campo onde mostrei. Aqui, esse 0,10. Eu vou sempre manter esse elo aqui fechado, porque ele vai fazer com que minhas medidas aumentem proporcionalmente entre si. E eu vou deixar aqui como 1 metro. Vocês já podem ver que já alterou aqui. Em peças pequenas isso não vai fazer tanta diferença, mas em peças maiores, principalmente se for ser renderizado, faz uma diferença enorme. Então, com o material criado e selecionado, vou utilizar a ferramenta balde de tinta, que é o B, e vou clicar em cada grupo. Caso dentro do mesmo grupo a gente fosse ter materiais diferentes, era só entrar no grupo com um duplo clique e selecionar as faces que a gente quisesse pintar. Nesse caso, como eu vou pintar o grupo inteiro, é só clicar no grupo que ele vai em todas as faces. Pronto. Percebam que aqui nossos pés estão na layer correta, layer pés. E, inclusive, as guias que eu criei para os pés também estão. Para facilitar a nossa vida, eu vou selecionar todas essas partes da modelagem do pé e vou criar um novo grupo. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem mais de uma forma de fazer essa parte. A gente pode criar novas guias para modelagem do armário, já considerando esse nível, ou seja, criar guias alinhadas aqui, onde o armário vai de fato começar. Mas eu prefiro particularmente fazer o seguinte. Eu vou descer esse pé. A gente perceba que a gente está trabalhando aqui, ele está destacando o eixo azul, porque ele está alinhado com o eixo. Da mesma forma, o eixo vermelho e o eixo verde. Mas a gente pode meio que travar isso. Por exemplo, eu quero mover sempre no meu eixo azul, mas quando eu movimento o mouse, ele não está indo para o eixo azul. Então, selecionando a setinha do teclado apontando para cima, eu travo no eixo azul e não importa para onde eu mova meu mouse, ele só vai se mover nessa direção. A mesma coisa com a seta para a esquerda e o eixo verde, e a seta para a direita e o eixo vermelho. Então, vou mover aqui. Se o meu pé tem 5 centímetros de altura, por exemplo, eu vou mover 5 centímetros para baixo. 10 centímetros de altura, 10 centímetros para baixo, e por aí vai.
Então, estou movendo aqui 7 centímetros, que é a altura que eu dei para essa peça. Perceba que elas estão abaixo do eixo. E agora, aqui na etiqueta rack, pronto. Ó, aqui eu vou alterar, vou utilizar rack estrutura, porque é a próxima que vou modelar. E aqui vou conseguir ocultar essa layer base. Pronto. Agora vamos fazer aqui as marcações. Perceba que a gente já está aqui com a layer estrutura ativada. Vou fazer as marcações para o armário. Ele tem 1,66, como a gente já tinha marcado antes. E aqui vou dar a espessura dos materiais de novo. Novamente 0,25 milímetros. O fundo, no entanto, vai ter 6 milímetros. E a frente vai ter o mesmo valor, 0,25. Pronto. Temos as marcações aqui da nossa caixa, digamos assim. Porém, vocês podem perceber que esse móvel específico tem as portas por fora. Ou seja, se meu armário no total vai vir até aqui, a minha estrutura vai vir até aqui porque a porta vai ser sobreposta. Então, vamos criar nossas faces. Crio a primeira. Com a ferramenta Push-Pull, vou dar a altura. Eu quero que essa parte do armário tenha 40 centímetros, então 0,4 metros. Clico 3 vezes, criar grupo. Da mesma forma, mover com o Ctrl ativado, porque isso vai criar uma cópia ao invés de mover. Criei a segunda. Vamos criar o fundo. Pegando sempre nossos pontos de referência. Novamente, push-pull. E vou alinhar a altura com essa daqui, que é a peça que já existe. Clico, crio um grupo. Pronto. Não vou criar a face da frente, porque obviamente são as portas. E agora, para a parte do fundo, desse tamponamento inferior e superior, pode ser criado já no local, mas eu particularmente prefiro, porque em alguns casos vai facilitar muito, criar em cima. Seleciono, vou dar a espessura de 0,025, ou seja, 25 milímetros. E da mesma forma, criar um grupo. Agora vou ajustar esse grupo para cá, alinhando aqui. E vou copiá-lo, tendo como referência esse ponto de baixo, para cá. Pronto. Temos a estrutura do nosso móvel. Agora a gente vai fazer a marcação das portas. O que acontece? Nosso móvel tem 1,66, certo? Então, se a gente fosse dividir esse valor entre as 3 portas, a gente teria 0,55 alguma coisa. Porém, esse alguma coisa depois de 55, na verdade, é muito importante ser deixado como uma espécie de brecha. Por quê? No móvel, as portas nunca vão estar 100% se tocando. Se você tiver 1 metro, exatamente, você não vai conseguir fazer 2 portas com 50 centímetros, porque elas não vão conseguir abrir e ficariam meio que ralando uma porta na outra. E, inclusive, para efeitos de renderização, se você criar as portas coladas, sem um vão entre elas, você vai ter um render totalmente chapado, ele vai aparecer como uma coisa só. Então, o que a gente vai fazer nesse projeto especificamente? Vamos ter 3 portas de 55 centímetros e um vão de meio centímetro entre elas. Então, vou fazer aqui a marcação da primeira porta, pegando daqui no eixo vermelho, posso travar inclusive, e vou colocar a medida, certo? Como eu já sei que a distância entre uma porta e outra vai ser de meio centímetro, já vou fazer essa marcação também. Agora vamos criar a face da porta e vamos dar a espessura, que assim como nas outras é de 25 milímetros. Aqui eu já poderia criar o meu grupo, mas vou fazer logo o puxador. A gente vai utilizar um puxador tipo Canva, que nada mais é do que um recorte no
um recorte na própria madeira, que vai dispensar os de puxadores. Então, a gente tem várias formas. Normalmente, como a nossa madeira aqui tem 0,25 de espessura, eu faço com um pouquinho menos. Nesse caso, eu vou colocar 0,2 milímetros. Então, a gente tem várias formas de fazer esse fecho. Uma delas seria simplesmente fazer uma nova linha. Aqui, a gente perceba que quando a gente cria uma nova linha fechada, ele dividiu em duas faces. E essa face aqui, a gente pode fazer o seguinte. Usar a ferramenta Push e Pull até o seu limite. Ó, ela já vai deletar e ficar aqui ok. Mas eu prefiro fazer da seguinte forma. Eu acho mais fácil. Lembra que eu falei que se a gente não criar grupos e mover, ele vai acabar deformando a nossa modelagem? Então, nesse caso, essa deformação vai ser bem-vinda. Eu vou selecionar essa linha e vou simplesmente movê-la para baixo, sem o Ctrl ativado, até o nosso ponto de referência aqui. Então, já criou, com essa deformação, a nossa capa. Vou dar um triplo clique, desculpa, e vou criar um grupo. Pronto. Como eu já sei que essa porta vai ter que se replicar e vai começar por aqui... Opa, falha minha, gente. Eu esqueci de alterar para a layer de portas aqui, isso é importante. Então, vou selecionar, mesmo depois de criado, e vou colocar aqui na layer portas. Perceba que o grupo em si, eu alterei as faces do grupo, tá em portas, mas o grupo ainda está em estrutura. Então, vamos colocar o grupo em portas também. Pronto. Vou copiá-lo com mais o Ctrl ativado. E vou até alinhar com essa marcação aqui. Como eu já sei que vou ter duas cópias exatamente iguais, porque eu preciso de 3 portas com a mesma distância entre elas, assim que eu selecionei o nosso ponto de referência e criei a primeira cópia, sem clicar em mais nada, você vai digitar asterisco 2. Isso vai fazer com que ele crie duas cópias idênticas. Já temos as 3 portas alocadas no local exato aqui. Pronto. Portas criadas. Perceba, a gente tem duas opções. Essa porta pode abrir... Opa. Essa porta pode abrir para cá. Essa aqui pode abrir no mesmo sentido e essa cá no sentido contrário. Ou a gente pode ter o inverso. Essa porta abrir para cá e essas duas abrirem uma para outra. Independentemente da opção, vocês podem perceber que essa porta e essa tem o apoio aqui, ó, para as dobradiças. Já essa porta aqui tá meio que voando. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma régua para apoiar essa porta. Vou ocultar as portas aqui. Veja a importância de trabalhar sempre com as layers certinhas. Se não tivesse ocultado aqui, eu teria que ocultar item por item, depois desocultar novamente. Vou utilizar essa marcação. A gente tem esse espaço aqui, que é justamente o nosso vão entre as portas. Então, desse vão, eu vou criar... Aqui na medida exata, tá? Eu vou colocar com 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro. Então, eu vou ter aqui 0, aproximadamente 0,3, porque não estou com as unidades tão precisas aqui. Mas a gente está aqui com 0,25. Inclusive, vamos alterar isso aqui em janela, informações de modelo, unidades. Eu estou trabalhando em metros, mas eu vou aumentar a minha precisão para 3 dígitos depois da vírgula. Então, se eu medir agora novamente, a gente vai ter o 0,025. É muito interessante alterar essa precisão, principalmente trabalhando com mobiliário, porque são valores muito quebradinhos, então facilita. E aqui vou criar a nossa régua usando nossos pontos de referência. Vou dar a espessura dela. Nesse caso, nem precisaria ser uma de 25 milímetros, tá? Poderia ser uma chapa mais fina. Mas como a gente já está trabalhando com esses valores no móvel praticamente inteiro, eu vou manter para facilitar. Crio um grupo e posiciono ela no local certinho. Pronto. Para a gente não se confundir, já vou deletar essas guias. E agora, vamos ligar nossas portas e ver como ficou. Ó, percebam que agora a gente tem um apoio
para essa porta central. Vou desativar as portas novamente. E agora vamos criar o nosso material para essa parte. Ah, mas eu quero o meu móvel branco. Certo, mas aqui, assim que a gente cria, ele não tá branco, ele tá sem material. Isso pode dar uma complicaçãozinha na hora de finalizar. Então, mesmo sendo, se fosse totalmente branco, a gente criaria um novo material. Vou criar aqui o material branco nórdico, que é o nome da amostra que eu salvei. E da mesma forma, usar a imagem de textura e vou selecionar aqui. Da mesma forma, vou manter aqui como 1 metro e criei material. Agora eu vou pintar os meus grupos aqui. Uma coisa interessante, principalmente em móveis como guarda-roupa, alguns armários que tenham muitas partes internas, é que se a gente quiser baratear o custo de produção, uma boa dica é fazer a parte interna dele, as prateleiras, por exemplo, as gavetas internas, com material branco. Porque o MDF branco é mais barato que os MDFs com textura e padrões diferentes. Pronto, pintei minha estrutura, vou ligar as portas novamente e vou pintá-las também. Perceba que apesar do MDF ser branco, ele nunca vai ser 100% branco, assim como o material nunca vai ser 100% preto. Isso, principalmente se você for renderizar, faz muita diferença. Nunca colocar um material tão denso, digamos assim, porque isso não vai dar um aspecto realista. Agora que tenho a minha estrutura, vamos para essa parte superior. Vou ocultar as portas novamente. E aqui eu já tenho a marcação, de certa forma, da minha espessura dessa parte superior. Então eu vou só desenhar a face. Criei a nossa face. Vou dar a altura dela. Vou considerar como 0,15, ou seja, 15 centímetros. E vou criar um grupo. Agora daqui, com a ferramenta Treina, eu vou fazer a mesma coisa para baixo. 0,025. Vou criar a nova face. E vou usar uma push pull. Digamos que aqui eu quisesse ter... O meu armário tem 1,66, eu quero que essa parte tenha 1 metro. Essa parte superior. A gente precisa considerar a espessura dos materiais. Então, se eu tenho essa chapa aqui de 25 e vou ter a chapa seguinte... Claro, considerando porque aqui eu coloquei puxando pra cá. Eu poderia colocar ela por cima, então tanto faz. O importante é considerar o que a gente já tem. Então, se eu quero com 1 metro e eu sei que vou ter duas chapas de 25, vou criar com 95. Porque assim, quando eu copiar essa parte pra cá e fizer a medição, teremos 1 metro certinho. Opa, falha minha, nesse caso ele é aberto aqui. Então, vou fazer o seguinte. Vou puxar mais 0,25. Pronto. Temos a nossa modelagem praticamente pronta. Criar o último grupo daqui. E assim como eu fiz com o pé, eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar essa parte, criar um grupo. Vou selecionar a estrutura do móvel e vou criar outro grupo. E as portas também. Uma coisa importante para quem nunca utilizou o SketchUp é o seguinte. Se você selecionar clicou e arrastou. Se você fizer isso da esquerda para a direita, ele só vai selecionar os objetos que tiverem totalmente incluídos dentro desse espaço que você arrastou. Por exemplo, aqui. Você vai selecionar essa prateleira de cima. Já se você quiser fazer o contrário, quiser selecionar tudo que tocar, aí você vem da direita para a esquerda. Então, tudo que ele tocar vai ser selecionado. Mesmo que você vier até aqui, selecionou tudo. Vai depender da sua necessidade. Visualmente, ainda estou achando essa prateleira aqui um pouco pequena. Como a gente está trabalhando com medidas, não temos as medidas exatas do projeto, então está sendo bem no olho, digamos assim. Então, eu vou puxar aqui mais 25 centímetros. Pronto.
E agora vamos dar o nosso material para aqui. Como a gente já criou o material que a gente estava usando antes, vamos selecioná-lo aqui e pintar o grupo. Agora nós vamos aqui nas etiquetas e vamos novamente visualizar os pés. Perceba que isso aqui está abaixo, então vou selecionar tudo e vou mover no eixo azul os 7 centímetros que eu tinha descido antes. Pronto. Temos nosso hack no lugar certo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou ocultar tudo isso aqui pelos layers. Ocultei as portas, ocultei os pés e a estrutura. Opa, a estrutura está selecionada, então tem que mudar para a próxima. Só um segundo. Ó, quando eu alterei aqui, ele não alterou de fato. Ele só alterou o item que eu tinha clicado. Então, vamos aqui novamente. Eu acabei trocando das portas. Vamos para portas. Vamos ocultar o layer portas. E aqui, sem nada selecionado, vamos selecionar a layer painel. Agora sim a gente consegue ocultar a estrutura. O painel, assim como o armário, o rack inferior, vai ter também 1,66 m. 1,66. Perceba que ao invés de criar uma guia, ele criou um eixo, porque eu parti aqui desse ponto. Se eu fizer essa medida a partir de um ponto aleatório aqui, ele vai me dar essa guia. Mas ambos servem nesse caso. Certo, nós temos o comprimento do painel. Se o painel não tivesse essa iluminação de LED, ele só precisaria ter a espessura do material, que seria, no nosso caso, de 0,25. Mas como ele tem iluminação de LED, a gente tem que deixar um vão para que essa fita seja encaixada. O mínimo seria 1,5 centímetros. Mas aqui, como esse painel, vocês podem ver que ele tem a profundidade alinhada com o painel ripado, eu vou fazer ele um pouco mais profundo. Vou fazer ele com um total de 0,05 metros, ou seja, 5 centímetros. Então, vou dar aqui a espessura do meu MDF, que é 0,025. Então, aqui vai ser a nossa face do painel e aqui vai ser a nossa moldura, o nosso recuo. Vamos criar a face do painel primeiro. E vou criá-lo com 1 metro de altura. Pronto, criamos a face. Antes de criarmos o grupo, vamos fazer o seguinte, porque o painel precisa do espaço para a fiação dos aparelhos. Então, vamos fazer essas guias cruzadas aqui, só para marcar o centro. E aqui com a ferramenta círculo, ou a letra C, vamos vir aqui bem no ponto de interseção e criar uma abertura. Eu vou colocar com 0,03 de raio. E agora a gente vai usar o push-pull ao contrário. Ao invés de a gente dar volume com ele, vamos fazer um furo. Para isso, a gente vai definir exatamente a mesma espessura que o material tem. Perceba que ele já furou o painel. Vou deletar essas duas guias, a gente não vai utilizar mais. E agora sim, vamos criar o grupo. Agora percebam que a gente vai precisar fazer uma moldura aqui, e essa moldura vai ter um recuo. Eu poderia simplesmente marcar aqui, para cada aresta, o seu recuo, por exemplo, 5 centímetros. Fazer isso nos 4 lados e criar uma nova forma. Mas tem uma forma que eu acho mais fácil, que é justamente criar um retângulo com essa dimensão inteira. E usar essa ferramenta aqui, que é a equidistância ou offset. Cliquei na face, coloquei no sentido que eu quero, seja ele para dentro ou para fora, nesse caso para dentro. E coloco a distância que eu quero. Pronto, criei a minha face. Vou deletar ali. E vou fazer isso novamente, porque eu não preciso desse retângulo inteiro assim, eu preciso só de uma moldura. Então, eu vou fazer a mesma coisa novamente, sempre com a face selecionada, tá? E vou colocar 0,025. Vou deletar essa face interna, que não vou precisar. E essa face externa aqui, a nossa moldura, vou dar um push-pull de 0,025, que foi a distância que eu defini lá na hora de criar as guias aqui. Vamos clicar, criar um grupo.
Como essas duas peças são um elemento só, vamos também novamente criar um grupo com elas duas. Ou seja, vai ter grupo dentro de grupo. Agora vamos colocar o material, que vai ser também o branco nórdico. Perceba que como eu criei um grupo com as duas, ele já vai pintar aqui. Pronto. Painel criado. Agora a gente pode movê-lo. Perceba que a parte que está alinhada com o armário, ou seja, que vai encostar na parede, é essa parte da moldura, não a parte frontal, tá? Então vamos dar altura. Eu vou considerar que o meu pé direito tenha 2,80. O nosso rack vai ter 62 de altura. Então eu vou colocar aqui, considerando 62 de distância dele para o painel, e que a gente vai ter esse furo central, ou seja, aqui onde meu painel tá, esse furo já tá meio metro do chão. E a distância ideal para colocar a TV, o centro da TV, normalmente vai de 1,20 m a 1,60 m. Então eu vou subir isso daqui 1 metro. Vamos deixar esse furo com 1,50 m. Opa, perceba que eu acabei desfazendo o meu grupo. Vou criá-lo novamente. Pronto. Vou mover o meu painel no eixo azul em 1 metro. Agora, esse meu furo, o centro dele vai ter 1,5 m. Essa linha aqui ficou sobrando, vou deletar. Pronto. Caso a gente fosse fazer a renderização aqui, a gente colocaria, se for o V-Ray, por exemplo, as V-Ray Lights nesse molduramento aqui. Pronto. Nalei o painel certinho. Agora eu vou desselecionar tudo e vou selecionar a layer ripado. O nosso painel ripado vai ser nessa região daqui. Daqui para cá. Ele vai ter 84 centímetros. Certo? Eu vou criar uma nova guia, já na layer ripado, porque quando eu ocultar aqui, aquela guia vai sumir também. Pronto. Aqui vai ser nosso painel ripado. Vamos desenhar o molde, digamos assim. Assim como o painel, eu vou colocar ele aqui com 5 centímetros de profundidade. E vou colocar ele com 10 de largura. Vocês podem ver que é um painel ripado um pouquinho mais largo. Aqui a gente vai ter o nosso vão. Digamos que a nossa peça mais grossa seja assim. E a nossa peça menor, vou colocar aqui com 3 centímetros. E vou colocar com... Vou colocar com 0,25 mesmo. Opa. Pronto. Então, a gente vai ter essas duas peças que vão formar o painel ripado. Vou deletar essa linha para facilitar pra gente. E nesse caso, já vou colocar o material. Vamos dar a altura dele. Como eu falei, vou trabalhar com o pé direito de 2,8 metros. E ele vai até o pé direito. Pronto. Criamos o primeiro elemento do nosso painel ripado. Selecionamos tudo. Opa. Ele criou uma linha imaginária ali, mas não tem problema não. Só que dessa vez, ao invés de criarmos um grupo, a gente vai criar um componente. Por quê? Vou botar aqui o nome ripado. Porque às vezes o Sketch dá esses bugzinhos. Tipo, não tem nada aqui, mas ele reconhece como se tivesse. Mas não vai ter problema não. Sim, criamos um componente porque a gente vai ter várias repetições desse mesmo objeto. Então, se por acaso eu quiser mudar algo, como um material ou uma altura, se eu tiver como componente, eu posso alterar um e ele já vai alterar todos ao mesmo tempo. Vou criar uma cópia e da mesma forma daquela cópia das portas, vou colocar aqui vezes, ou seja, asterisco e a quantidade. Vou colocar 6. Ó, percebam que passou um pouquinho. Como eu não estou trabalhando com medidas exatas do projeto, eu vou manter esse mesmo esquema. Caso eu estivesse trabalhando com ambiente real, o que é que eu teria que fazer?
medir o espaço necessário, o espaço que sobrou, na verdade, dividir exatamente pela quantidade de ripas. Mas nesse caso não tem problema não. O que é que eu preciso fazer aqui? Perceba que esse elemento está finalizando com essa parte mais baixa. E ele deve finalizar com a parte alta. Então, eu vou selecionar, clico em tornar único, porque isso vai fazer com que ele seja editado sozinho, não vai afetar os outros. E com a ferramenta Push Pull, vou simplesmente pressionar até ali. Pronto, temos nosso painel ripado. Vou selecionar todos os itens e vou criar um grupo. Agora nós vamos reativar a visualização de tudo. Pronto. E temos a nossa modelagem. Vamos aqui e editar, excluir guias, porque não vamos mais utilizá-las. Está aqui o nosso mobiliário. Vamos salvar o arquivo novamente, lembrando de sempre durante a modelagem utilizar o atalho Ctrl S para ir salvando. E na próxima aula a gente vai fazer a modelagem de um móvel um pouquinho mais complexo, que é um armário de cozinha. E na terceira aula a gente vai fazer o detalhamento desse mobiliário, certo? Então, até a próxima!